Olá, é muito bom estar com você mais uma vez aqui no programa Palavra-Chave. Hoje nós temos um programa um pouco diferente e teremos a oportunidade de ter conosco aqui uma pessoa muito especial, um presente de Deus para nós aqui em Cosmópolis. Esse programa está sendo gravado exatamente para que a gente possa bater um papo, conversar um pouco com o Olegário Gaspar. Ele é missionário, está na Nova Zelândia e nós vamos falar um pouco mais sobre a vida dele, ele vai se apresentar um pouco mais. O pastor Marcos está aqui, junto com o Olegário está o Eduardo, que aqui em Cosmópolis está hospedando e cuidando do Olegário, né? Então vamos começar para a gente aproveitar esse tempo que nós temos para conhecermos um pouco mais, para que você possa conhecer um pouco mais do trabalho, da vida, família, do Olegário. Ontem na igreja ele esteve conosco nesse final de semana e aí eu perguntei a ele como ele preferia ser chamado. Ele disse, olha, pode me chamar de Lega. As pessoas me chamam de Lega e eu gosto. Então, Lega, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Esse final de semana nos abençoou muito, né? Não somente, eu acho que é uma troca, né? É dando que se recebe, então nós temos recebido muito mais do que demos nesse final de semana. E é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Olegário Gaspar, é um nome diferente, foi meu avô que me deu. Eu nasci no interior de São Paulo, na cidade de Agudos, e fui criado em Piratininga, uma cidade do lado de Bauru, que é a cidade mais conhecida. Faço parte de uma família de 10 irmãos, né? Então é uma família bem grande. E sou casado com uma curitibana, a Edna. Tenho 4 filhos, Mateus, Júlia, João e Vitória. E temos trabalhado com missões há 22 anos. Trabalho com a missão Jocum e atualmente estamos na Nova Zelândia, lugar que Deus nos direcionou a estar nesse momento. E tem sido um prazer estar lá na Nova Zelândia, poder servir o ministério, servir o reino de Deus naquele lugar. Muito bem, Olegário. Nós gostaríamos de conhecer um pouco mais sobre esse trabalho lá na Nova Zelândia. Gostaríamos que você pudesse externar para a gente onde você está trabalhando, como é que é. Parece-me que é com os nativos lá, né? Você já nos disse isso, mas o nosso internauta não tem essa informação, então a gente gostaria que você pudesse falar um pouco mais sobre isso. Eu trabalho desde 2000 com um ministério chamado Island Breeze. Aqui no Brasil a gente tem um outro nome chamado Peça Brasil. E trabalhando no resgate da identidade, da cultura do povo, né? Então, trabalhamos no Brasil durante 10 anos e temos uma equipe hoje lá em Pompeia, na cidade de Pompeia, trabalhando nessa área especificamente. E nós fomos para a Nova Zelândia para trabalhar num projeto dentro desse contexto, né, de cultura. E o ministério já existe na Nova Zelândia há muito mais tempo do que no Brasil. E nós rodamos uma escola, a Escola de Redenção de Culturas, o ano passado, e vamos rodar novamente em setembro desse ano. Então, por causa desse trabalho, nós entramos direto na comunidade Maori, e onde a gente tem a maior parte do nosso trabalho, né? Os Maoris são os nativos da Nova Zelândia, diferente do Brasil. Na Nova Zelândia só tem um povo nativo, né, que são os Maoris. Eles são conhecidos pela haka, né, conhecidos através do time de rugby All Blacks, que é um dos melhores times de rugby do mundo. Então, esse povo Maori, ele é dividido, diferente das tribos do Brasil, ele tem clãs, né, todos eles falam a mesma língua, diferem talvez um pouquinho de um lugar para o outro, de uma região para outra. O país da Nova Zelândia são 2 ilhas, né? A Ilha Sul e a Ilha Norte. Nós moramos no meio da Ilha Norte, bem do lado do oceano, assim. E é uma região onde tem o maior número de Maoris no momento. E onde a igreja se estabeleceu de uma forma bem forte no início da colonização inglesa, né? Então, a cidade
é conhecida, né, porque era um polo de envio de missionários, né? Tem uma base, a base de Elms, que hoje é só um ponto turístico onde as pessoas vão visitar, mas era a base missionária que enviava gente para a região da Nova Zelândia toda, né? E o povo Maori é um povo muito receptivo, né? Eles são muito abertos para receber, foram abertos para receber o Evangelho e hoje não é diferente, né? O único problema é que tem uma barreira muito grande com a igreja no início da colonização. Então, pregar o Evangelho para os Maoris hoje é vivência, né? Eles querem ver na prática a sua vida, como você vive o Evangelho, não fala, né? Então, a gente está trabalhando na comunidade, desenvolvendo projetos na área de agricultura, né, com hortas, tem algumas hortas que nós estamos trabalhando, na área de discipulado mesmo com crianças, que mais ou menos como o trabalho do Conselho Tutelar aqui, a gente está dando apoio para um projeto desse, reunimos um grupo de adolescentes a cada 15 dias, e tem uma família que nós nos reunimos também a cada 15 dias, aos domingos, a gente passa o dia junto, a família toda estendida, de uma família específica dos Maoris, ela tem mais ou menos 250 pessoas. Então nós estamos trabalhando, além do treinamento missionário com a Escola de Redenção de Culturas, a gente trabalha desenvolvendo alguns projetos sociais na cidade de Tauranga. Muito bem. Qual o maior desafio que um missionário brasileiro enfrenta ao chegar na Nova Zelândia e ao se encontrar numa tribo de Maoris? Eu acho que não só o missionário brasileiro, mas os cristãos que se aproximam dos Maoris hoje, acho que a maior barreira é reconquistar a imagem da igreja, né? Eu estou falando sobre essa imagem da igreja e talvez você queira saber um pouquinho da história, né? A Nova Zelândia foi colonizada pelos ingleses, só para você entender um pouquinho do que eu estou falando, e durante os primeiros 30 anos, o número de convertidos assim, foi muito grande, né? Só na cidade de Tauranga, durante 15 anos, foram 65 mil convertidos. E eles estavam muito abertos para receber o Evangelho, porque Deus já estava trabalhando de alguma forma na vida dos Maoris. Só que depois de um período que os ingleses já estavam estabelecidos no país, eles começaram a tomar terra dos Maoris, né? E a pressão feita pela rainha na época, acabou, o missionário que estava trabalhando com os Maoris, ele acabou cedendo a essa pressão de tomar terras dos Maoris ilicitamente, e numa noite que antecedia uma das batalhas, que quando os ingleses falaram que queria a terra dos Maoris, eles falaram, então, se vocês vão fazer isso de forma ilícita, nós vamos guerrear pela terra, né? E eram todos cristãos na época. E na noite que antecedia a batalha de Gate Park, que é um local específico lá da cidade de Tauranga, o missionário que estava liderando o grupo de Maoris, ele por pressão da rainha, ele acaba alimentando o alto escalão do exército na base da missão, na noite anterior a essa batalha. E ora por eles, e dá ceia para eles. E foi assim, de uma forma assim, muito triste, foi uma traição para os Maoris, que eram discípulos desse missionário. Então, essa traição acabou criando uma barreira muito grande para a igreja, né? E hoje nós precisamos reconquistar essa imagem. Então, os Maoris não deixaram de acreditar em Deus, muitos deles continuaram andando com Deus, mas boa parte deles, por causa da traição, eles se afastaram completamente. Então, para qualquer cristão hoje, é reconquistar a imagem de Deus, e de Deus talvez não, porque eles não são contra Deus, né, o povo Maori, mas eles não acreditam na igreja. Então, nós precisamos reconquistar essa imagem,
e a nossa experiência do ano passado foi chegar lá e conviver com a comunidade sem falar nada, né? Durante meses, poder caminhar com eles e servi-los sem pretensão nenhuma de que o Evangelho alcançasse o coração deles em pouco tempo, porque nós não estávamos pensando em um evangelho fast food, né? Nós estávamos pensando no evangelho de longo prazo e de fazer discípulos de todas as nações, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado. Então esse é o nosso papel lá hoje. Eu não estou dizendo com pretensão de que eu estou fazendo isso, né? Tem outras pessoas e talvez eu só entrei no barco que já estava em andamento, né? E então, em parceria com as pessoas que estavam lá já, e inclusive Maoris, que eu trabalho, a minha liderança na Nova Zelândia é Maori, né? São líderes cristãos Maoris, e eu estou trabalhando com eles. Então, eu estou aprendendo com eles como alcançá-los, né? Você falou dos desafios para o missionário. Eu gostaria de que você pudesse dizer como é que a família sua recebe e se adapta a essa mudança significativa, né? Sair de uma cultura nativa, né? A cultura brasileira, e ter que se adaptar a uma outra cultura, novos hábitos, e um país totalmente diferente. A decisão de irmos para a Nova Zelândia foi feita junto com a família toda, né? Nós não tomamos a decisão assim por conta própria, eu e a minha esposa, mas a gente inclui as crianças nisso tudo. Então isso já é um fator favorável, né? Porque eles estão lá por vontade própria. Se eles decidissem, pai, a gente não quer ir, provavelmente nós não iríamos. Então, mas como nós estamos deixando a nossa terra natal, deixando os amigos e tal, então tem um choque muito grande para as crianças, né? Eu tenho 2 filhos adolescentes e duas crianças. Então nós tivemos, talvez o problema maior foi com os adolescentes, por causa dos amigos que eles deixaram e até se adaptar mesmo, não pela língua, porque o Mateus e a Júlia já sabiam falar inglês. Então, quando nós chegamos na Nova Zelândia, foi fácil isso para eles, mas a adaptação e conhecer novas pessoas, a cultura é muito diferente, né, da cultura brasileira, não é um povo que mostra muito afeto, né? Eles são muito receptivos, mas é um povo de abraço, dessa coisa que a gente tem aqui no Brasil, né? E para os pequenos, talvez muito mais fácil, né? Porque eles são, nessa idade, é meio como esponja, né? Eles acabam recebendo tudo muito fácil, assim. Até a língua, eles aprendem em 3 meses, eles estão falando a língua, né? Eles chegaram de cara e já entraram na escola. 3 meses depois, eles já estavam adaptados e sem problema nenhum, né? Apesar de que continua sentindo saudade da família, porque os avós estão aqui, os amigos, tios, né, as pessoas que eles tinham mais contato durante os últimos 10 anos. Mas é um privilégio, assim, e enriquece muito a família, né? Então, os meus filhos, quando eles terminarem a idade do colégio, eles já vão ter uma língua, já vão estar falando fluentemente uma língua, e essa língua abre portas para muitos lugares, né? E o fato de se conectar com uma outra cultura também faz com que a mente deles se expanda, e eles têm um conhecimento de mundo muito maior, né, do que qualquer outra pessoa. Então, para a gente, apesar de ter toda o choque cultural e a dificuldade em alguns aspectos, tem muito mais benefícios, né, do que perdas nessa conexão com a outra nação. Muito bem. Mais uma. Por que Nova Zelândia? Como você chegou à Nova Zelândia? O nosso ministério, ele começou na Ilha do Havaí, em 1979, liderado por um samoano, o Soseni Leal, e uma brasileira, uma órfã brasileira, levada de São Paulo. Na realidade, ela nasceu no Amapá e estava como órfã num orfanato em São Paulo.
e uma família americana adotou e essa menina foi morar nos Estados Unidos, se tornou missionária depois de muitos anos e junto com o esposo eles começaram o ministério Island Breeze. Island Breeze significa brisa da ilha. Deus estava falando sobre uma brisa do Pacífico que iria alcançar as nações. Então o ministério, de uma forma muito forte, começou nessa região e tem alcançado o mundo. Nós temos uma equipe específica do nosso trabalho que viaja para 6 nações por ano, fazendo trabalho evangelístico, usando a cultura nativa do Pacífico como expressão de arte, como ferramenta mesmo para alcançar pessoas, né? Eles já estiveram no Brasil algumas vezes, mas eles têm viajado o mundo inteiro. Então o ministério é muito forte nessa região e essa escola de cultura e arte só acontece nessa região por enquanto. Então nós já tínhamos feito a escola no ano de 2000 e eles estavam precisando de obreiros para ajudar a realizar essa escola na Nova Zelândia. E nós sentimos que seria um tempo bom para a família e um tempo bom para o ministério, de estarmos junto com eles, né? Então, por isso nós decidimos ir para a Nova Zelândia e passar. Nós temos um visto de 2 anos, então a gente provavelmente ficaremos até o início do ano que vem na Nova Zelândia e depois disso nós vamos perguntar para Deus o que fazer, né? Aonde nós vamos parar, né? Então a Nova Zelândia é a nossa conexão ministerial, talvez do Pacífico, hoje é onde a base tem a base principal de envio, onde tem 2 dos líderes internacionais. Então nós estamos trabalhando em parceria com eles lá. E temos um bom relacionamento com essas pessoas, talvez seja por isso também que escolhemos servir nesse lugar, nesse período. Muito bom. Olegário, você falou de um evangelho mais vivido do que falado, né? E a sua presença nesse final de semana aqui conosco nos abençoou muito. Eu gostaria que você soubesse disso, né? As suas falas, no sábado à noite, no domingo de manhã, ontem à noite eu não tive oportunidade de ouvi-lo, mas eu gostaria de falar desse valor para você e saber que você pudesse saber que a sua presença aqui foi muito relevante para nós, para a nossa comunidade, para a nossa igreja, né? Eu não sei, talvez o Eduardo, que tenha hospedado lá, possa falar um pouquinho da experiência também de tê-lo na sua casa, né? Pastor, muito gratificante, né? O Olegário é uma pessoa maravilhosa, ele veio com o filho dele, Mateus, tem 17 anos e momentos assim muito agradáveis. O Olegário é uma missionário muito experiente, né? A gente só tem a agradecer a Deus pela oportunidade, que assim como o Olegário disse no início, né? Quando ele vem e nos traz a palavra, ele também considera sendo abençoado também, porque ele tem um ganho muito grande nessa troca. Uhum. E nós também, como família, eu, a Josi e o Guilherme, nós também ficamos muito felizes pela presença e pela oportunidade de poder hospedá-lo, e com certeza é um sentimento assim de uma alegria muito grande e de um privilégio também. Nosso horário já está passando, mas eu queria dar a oportunidade para o Olegário para ele deixar uma última mensagem. Seria algo como assim, se você pudesse dizer algo para o mundo inteiro ouvir, o que você diria? Talvez eu falaria, ou eu quero falar o que Jesus falou, né? Que nós precisamos amar a Deus com todo o coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. E esse amar o próximo tem a ver com negar-se a si mesmo, né? E como Jesus disse, assumindo a forma de servo, né? E tornando-se obediente até a morte de cruz. A Bíblia diz que se você tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, se nós como cristãos falamos que amamos a Deus, precisamos guardar
os mandamentos. E eu acho que um dos mandamentos principais é amar as pessoas. E ontem à noite eu testemunhei de algo que Deus falou comigo em 2004. Eu falei para Deus que eu queria amá-lo mais. E Ele disse, se você quer me amar mais, ame pessoas. Porque quando você ama pessoas, você me ama mais. Então, talvez o desafio para você que está nos ouvindo é de amar gente e nunca desistir de gente, porque Deus não desiste. E não desistiu de você e te chamou para não desistir de outros, né? Então, ame pessoas. Essa é a chave para nós como cristãos hoje. Certo. Nós agradecemos muito a Deus pela oportunidade de tê-lo aqui conosco, aqui em Cosmópolis, aqui no nosso programa. Nós, a Igreja Presbiteriana Independente, é parceira do Olegário nesse seu trabalho missionário, mas nós gostaríamos de deixar bem claro que aqui vai ser sempre uma segunda casa para você. Sempre que precisar, né? Eduardo está aí para hospedá-lo. Sempre que precisar, pode estar aqui conosco. Nós vamos estar abertos e vamos manter um canal aberto de contato, de troca de informações. E, enfim, o propósito da igreja é estar dentro daquilo que for possível, envolvida diretamente nesse trabalho, que é um trabalho maravilhoso que tem sido feito lá. Nós desejamos que Deus abençoe bastante a sua estada no Brasil, porque tem outros propósitos também, que eles possam ser alcançados, mas de pronto nós agradecemos e continuamos a orar pela sua vida, pela vida da sua família e pelo seu trabalho. Tá? Tchau, Deus abençoe você e até o próximo programa Palavra-Chave. Boa noite.